Olá, bem-vindos a mais um 193 BombaCast, o seu canal onde você fica sabendo os bastidores do Corpo de Bombeiros, fica sabendo de histórias e histórias. E hoje, mais uma vez, a gente vai ter uma história sensacional. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar vocês para que façam inscrição no nosso canal, curtam e acompanhem as nossas programações. Hoje aqui nós temos a grata satisfação de receber o coronel, comandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano, o nosso coronel Camargo Júnior, Carlos Alberto de Camargo Júnior, que tem uma história sensacional para contar para a gente. Ele está voltando aí da Turquia, onde comandou lá as operações de resgate do fatídico terremoto que nós tivemos recentemente lá. Coronel Camargo, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui prestigiando o nosso BombaCast. É um prazer. Olá a todos aí que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Fundabom. É isso aí. E vamos direto assim, esse assunto é um assunto quente, né? Mas antes de chegar no assunto quente, nós estamos colocando aqui na tela já algumas imagens dessa Missão Brasil que foi lá para a Turquia, para o nosso pessoal ir acompanhando. Mas antes de chegar no assunto quente, eu vou voltar um pouquinho atrás. É claro que a gente conviveu na academia, eu sei bastante da sua história, acredito que uma boa parte, mas não tudo. E o nosso pessoal que assiste talvez não. Então eu vou te fazer a primeira pergunta. Como foi a sua entrada na Polícia Militar? Por que você resolveu? Bom, tive um grande exemplo em casa, né? Meu pai, policial militar. Sem dúvida. Fez um grande nome na história da Polícia Militar e sempre deu exemplo, né? Sempre foi meu exemplo, né? Então, seguindo os passos dele, eu quis chegar na academia do Barro Branco, né? Desde pequeno eu lembro que eu torcia para... Eu rezava para dizer, quando eu crescer eu quero entrar na academia do Barro Branco. E tudo deu certo, né? Eu fui seguindo os passos e em 1989 eu entrei no curso preparatório de formação de oficiais, o extinto curso preparatório, né? Que era o científico em 2 anos. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha 15 anos. 15 anos, um jovem garoto. E aí fiz lá o primeiro e segundo CP e ingressei no CFO em 1991, me formando em 1993, 15 de dezembro de 1993. Eu me lembro que você entrou na academia um ano depois da minha entrada, né? Eu não fiz o CP, Sim. Eu fui pro CFO, mas é claro, a gente lembra da convivência, bons tempos, né, Camarguinho? Mas nesse tempo aí, você filho do Coronel Camargo, né? Foi nosso comandante-geral, né? Uma pessoa realmente figura icônica, que foi nosso major comandante da ESFO, né? Na época da Academia do Barro Branco, e a gente tinha um medo danado do seu pai, você sabe disso. Mas pessoas do quilate do seu pai foram que forjaram o nosso caráter, você sabe bem disso. Mas aí, ele policial militar, né? Nunca foi bombeiro. E aí, quando é que despertou essa chama aí do aspirante Camargo querer ser do Corpo de Bombeiros? Bom, então eu entrei na academia, meu pai ele era capitão ainda, né? Uhum. E eu entrei para ser policial, né? Serviço policial. Eu nem pensava em bombeiro, né? Não tinha esse... Não conhecia, não sabia como que era o bombeiro, porque meu pai nunca foi bombeiro. E durante a academia a gente tem alguns estágios, tem contato. Eu era do Grêmio de natação, então a gente vinha nadar no Cambuci, que é um grande quartel, né? Que GBS. faz grande parte da história do Corpo de Bombeiros, era o primeiro GBS à época. E a gente começou a se interessar pelo o trato com as pessoas, pela organização e prestar atenção nas ocorrências que o bombeiro atendia. E na década de 90 veio a reequipagem do Corpo de Bombeiros, né? E eles iam visitar a academia com os EPIs novos, com as viaturas importadas, né? E isso brilhava o olho de todo mundo, né? Sem dúvida. E quando eu estava do terceiro para o quarto CFO, surgiu a oportunidade de fazer o CBO, de prestar o CBO na academia, como foram as outras turmas. Duas né? turmas anteriores. Só que a minha turma ela teve por problemas de organização ou até judicial, de outras turmas que prestaram CBO, entraram na justiça, ficou travado aquele concurso daquele ano. Então eu fui para o policiamento, servi no policiamento diário, no 5º Batalhão, na Zona Norte, e era travado o CBO, ficaram aí acho que uns 2 anos aí sem abrir o CBO. Antes de dar 2 anos do meu concurso, como não havia, ainda ele estava válido, nós fomos convocados. Então eu já era 2º tenente e fui convocado para fazer o CBO em 1995. Quantos vieram nessa época com você? Todos que tinham passado no concurso? Todos que tinham passado, eles foram convocados. Então eram 22 que iniciaram aquele CBO em 1995. Você está falando, a gente vai lembrando, né? Foi um período tumultuado nessa questão de concurso do CBO, até a coisa se estabilizar, levou um tempo. Sim. Né?
Eu me lembro Era bem muito concorrido, né? Sim, sim. E teve esse tumulto e a gente ficava na esperança, né? Mas como não tinha notícia, né? Então a gente seguiu trabalhando. Mas foi uma felicidade para todos aí quando a gente foi convocado para o Corpo E de como é Bombeiros. que seu pai viu o filho sendo bombeiro? Não, embora ele não tenha sido bombeiro, né? Ele Vibrou. sempre gostou, né? Ele Claro. gosta de todas as armas da polícia aí, no caso, ele gosta bastante. Que bom. E assim, a gente quando faz o CBO, né, é um período muito marcante da vida da gente, né, Camargo? Porque a gente vem de uma ruptura, né? A gente sai da Academia do Barro Branco, que é do jeito que a gente sabe que é, a formação, aquela coisa. E o CBO é uma área que também, nunca deixamos abrir mão da hierarquia, disciplina, mas é uma área técnica, ela é diferente, né? Qual a passagem que você tem aí no CBO que você lembraria agora que foi muito interessante dessa adaptação ao bombeiro? Eu vou lembrar do primeiro dia que eu cheguei, né? Que é algo que jamais esqueço, né? Eu fui apresentado no quartel do comando, né? E perguntaram para mim, você vai ficar uns 2 meses estagiando antes de começar o CBO. Qual unidade você quer estagiar? E como eu disse, né? Meu conhecimento de bombeiro ele era pouco, né? Não sabia qual unidade. Eu lembrei do primeiro GBS, que é onde a gente treinava a natação. Eu falei assim, eu quero servir no primeiro GBS. Aí eu fui lá e quando eu estacionei o carro para entrar, eu vi a imagem que eu vi, né? Um ASE todo aberto, com o pessoal com a roupa, o EPI de produtos perigosos, encapsulado, numa engrenagem que engatava-se a água, né? Que é a engrenagem para a gente treinar sim. o aperto, né? Das junções, né? Do vazamento. Então, a hora que eu entrei, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é o paraíso, né? O pessoal treinando isso aqui, mas eles estavam treinando para a Olimpíada do Bombeiro, técnico operacional, né? Eu lembro muito. Então, assim, aquela primeira imagem, eu falei assim, tô no lugar certo, que lugar legal, né? Que lugar legal para se trabalhar. A gente é impactado por várias coisas no bombeiro, né? Que a gente talvez, por mais que a gente sonhe, né, em ser, encontre a vocação, a gente sempre descobre coisas diferentes do bombeiro. É uma rica experiência. E ainda tem muito caminho para estudar, muita coisa para treinar, para aprender. Nem se fala. Enfim, é uma ciência. É uma ciência. E aí você se forma no CBO e vai trabalhar no segundo GB. Segundo GB. E aí, Zona Norte. Fiquei ainda do lado B, né? Que era Casa Verde, Almanara e Pirituba. Era recém-inaugurado na época, né? O Pirituba. Almanara era recém-inaugurado. Então, imagina que o lado B, né? Que a gente tinha... Agora é tudo junto, o área, né? Mas tinha o área Alfa e o área Bravo, né? Então, o área Bravo, ele tinha 3 estações de bombeiro naquela época. Hoje tem 6, né? Uhum. Era o lado onde a gente achava que acontecia mais ocorrências, que tinha mais ocorrências, né? Então, eu julgo que eu aprendi bastante lá no segundo GB, no segundo sub-GB, né? Segundo GB inteiro, né? Porque a gente revezava, né? Mas como eu trabalhei todo o tempo comandando lá Casa Verde, Almanara, acho que foi o lugar que eu aprendi a trabalhar bem. Né? É verdade. Eu costumo dizer que a gente tem 2 escolas do bombeiro. Uma é o CBO, que nos dá a formação científica, e outra é a experiência que a gente adquire trabalhando no operacional, e principalmente em áreas aí como você trabalhou, né, Camargo? Você concorda com isso? Lógico. Não tem dúvida. É intenso, né? Porque todos os dias, tudo que você aprende, praticamente estagiária, quase todos os dias você aplica. É verdade. Um treinamento que a gente ministra para a tropa, à noite alguém já vem te comentar, igualzinho a gente fez no quartel, igualzinho a gente teve a ocorrência e conseguiu solucionar na rua. Eu acho que a grande parte que a gente tem da qualidade do atendimento do bombeiro é justamente isso, né? É a preocupação constante que a gente tem com o treinamento, né, Camargo? Treinamento diário. Eu sei que na sua carreira você passou por vários, você foi instrutor, e foi inclusive oficial da Escola Superior de Bombeiros, né? Conta um pouquinho dessa história aí. Em 2005, então, eu trabalhei no segundo GB, no terceiro GB, no CBM, né, na seção de operação e instrução, e depois eu tive a grata satisfação de servir como tenente e capitão na Escola Superior de Bombeiros, né? E aí eu fiquei 6 anos lá na Escola Superior de Bombeiros, na formação e treinamento, especialização de bombeiros de todo o estado, e é uma grande experiência, né? Grande experiência. Nossa escola é uma das maiores que há, né? Principalmente aí no Hemisfério Sul, né? Uhum. E formamos várias turmas, né? Hoje é legal que a gente encontra o pessoal em ocorrências, no dia a dia, e eles vêm lembrando, o senhor comandava o pelotão, o senhor comandava a companhia, né? A escola é uma experiência fantástica, Camargo. Eu nunca me desvinculei na carreira da área do ensino, né? E isso é muito gratificante, você saber que você pode dar um pouco de si, colaborar, e as pessoas, né, te agradecerem, encontrarem, é fantástico. Muito legal. Muito legal. E aí tivemos nós, né, a grata satisfação, né, de ter um presente na carreira, que foi comandar a Escola Superior de Bombeiros. Né? Essa aí, para mim, foi o... eu sei que para você também, né?
E como é que prêmio foi essa? pra carreira. Bom, você foi tenente, tá certo? Tenente, Ficou- capitão. Capitão. Fui tenente antigo, capitão moderno, Era- né? E depois eu voltei como comandante. Voltou como comandante. E aí, como é que foi? Então, é emocionante, né? Eu fui promovido e a minha promoção, ela é diferente das outras, né? Foi a contar de, né? Então, assim, saiu no Diário Oficial, mas eu tinha alguns dias ainda De tenente de coronel. tenente-coronel, sabendo que tinha sido promovido, mas não de fato ainda, né? E no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado, né? Que é o dia do militar, né? Foi o dia que era a data da minha promoção e eu consegui assumir a escola. Que Numa maravilha. quarta-feira, numa revista, numa grande Que tem uma revista grande matinal. revista. Puxa. Numa vida. grande revista matinal, assumi a escola. Então já foi com emoção, né? Que bacana. Bacana. Comandar a escola realmente é uma experiência fantástica, né? Você foi logo depois do meu comando, eu acho. Sim. É verdade. Que teve um lapso, ficou um tempo ali sem comandante, Sim. interino, e mais. Enfim, quando você foi Mas promovido. é o próximo comandante. Eu digo o seguinte, Camargo, eu acho que você deve ter a mesma sensação. A gente entra na escola, a gente rejuvenesce. Rejuvenesce. É uma experiência certeza. transformadora, né? Certeza. É um negócio. A energia que aquilo te proporciona, né? É. A troca de energia lá é fantástica, né? E eu percebo que as pessoas que vão lá também saem transformadas. Você tem essa percepção? Tenho certeza disso. Não é verdade? Certeza. É. Todo mundo que vai fazer curso de especialização na escola volta renovado e pronto para as próximas aventuras aí e desafios. Que bom. Camarguinho, eu vou voltar um pouquinho nessa história aí, né? Umas coisas que a gente lembra, né? Eu sei que em determinado momento da sua carreira você foi se especializar fora nessa região nesse tema, né? De grandes catástrofes, né? Lá nos Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, né? Uma experiência que eu tive um pouquinho antes de você também. Conta um pouco dessa experiência aí. Bom, então, mais uma vez seguindo aí seus passos, você foi da primeira turma, né? E eu já fui logo na segunda. Você foi na segunda, né? Fui na segunda turma. Você e o Rodrigues. Eu e o Rodrigo. O Rodrigo, é verdade. Eu e o Rodrigo Tadeu Tadeu de Araújo. Ele Grande, mesmo. grande profissional Grande de bombeiro. bombeiro. Aí. A gente foi para Nicarágua, né? Você tinha ido para o Peru, a gente foi para é. Nicarágua. Então nós ficamos lá 32 dias, tendo o primeiro contato, pelo menos da nossa parte, com essa parte de busca e resgate de estruturas colapsadas, né? Então a BUSP é uma organização, uma ONGD, né? Para desenvolvimento, né? E ela levava conhecimento do espanhol, né? Do bombeiro espanhol. Para os bombeiros da América Latina. E houve uma reunião, né, de alunos, né, de vários bombeiros de toda a América Latina, mais os bombeiros espanhóis, e a gente teve lá 32 dias de curso, né? Era um curso que envolvia várias áreas de salvamento, mas a parte de busca e resgate de estruturas colapsadas foi a predominante, né, o objetivo do curso. Então a gente teve todo o preparativo, né, que é o início, né, que é parte de ferramental, demolição de estrutura metálica, de concreto, de madeira e muitos simulados, né? E preciso dizer, né, que era em condições bem precárias, né? Então a gente realmente muito próximo do real, né? Muito próximo do real. Realmente a gente. Eu lembro que minha mãe, eu acho que você passou pela experiência, eu não conseguia contar quantas bolhas eu tinha na mão. Trabalhamos bastante lá, muito próximo do real, em condições assim bem precárias, né? Bem adversas. Foi uma base, né? Foi uma base que a gente teve, né? Nós retornamos aí e alguns anos depois aí o hoje Coronel Rodrigo aí, ele montou uma instrução e um curso no GB. No GB em Ribeirão Preto. Né? Ribeirão Preto, e depois a gente conseguiu montar aí o primeiro curso aí na Escola Superior de Bombeiros. E a partir daí... Fizemos a primeira pista lá, que era bem simples. Primeira pista, hoje simples, a gente tem uma né? coisa bem bacana lá. Mas ela foi muito utilizada, né? Foi muito utilizada, né? E a partir daí, várias turmas foram formadas, né? Até que a gente teve contato aí com o pessoal de Brasília, que já tinha lá um contato com a INSARAG, né? E a gente conseguiu unificar os modelos, né? O que a gente já tinha aprendido, tinha noção, só que agora com metodologia INSARAG, né? Que, para quem está escutando, né? A INSARAG é um braço da ONU, né? Ela é um conselho e ela vai tratar de como as equipes internacionais vão tratar de técnica, tática e estratégia em locais distantes, né? Atuando no estrangeiro. Quem vai recepcionar... Como é que vai fazer as ações, como vão fazer as ações de buscas, como é que eles vão se contactar.
E tudo isso aí num protocolo, num guia que é atualizado periodicamente aí pela ONU. Bom, nós estamos começando a entrar no assunto quente, então para não deixar esfriar, eu vou oferecer para você aqui um cafezinho. Opa. Cafezinho do nosso Bomba Café. Consegue pegar aí? Nosso Bomba Café, pessoal, aqui na rua, aqui no centro, do lado do nosso comando do Corpo de Bombeiros, Rua Anita Garibaldi, número 25. Venham tomar um café com a gente aqui no Bomba Café, é um lugar muito agradável, com a temática de bombeiro. Vamos ver se tá quente ainda, né? Tá quente, tá bom. Mas então, e aí assunto quente, né? Tomando nosso café quente aqui, a gente já começou a falar. Eu queria você fazer uma observação, Camarguinho, porque é engraçado, né? Eu observo muito. Quando a gente vê a situação que nós chegamos, né? O patamar que nós chegamos no desenvolvimento disso tudo, tem uma história, né, Camargo? Pra gente chegar nisso, muita gente colocou aí colaboração, né? Fala, poxa, o bombeiro foi lá pra Turquia para trabalhar, mas não foi assim um catadão de pessoas que foi lá fazer qualquer coisa. Tem uma história por trás disso, né? Muita luta, muita iniciativa, dificuldades, né? E você teve a felicidade de ser o primeiro comandante de uma operação internacional, que eu tenho certeza que isso lhe envaidece muito e tem que envaidecer mesmo. E mais do que isso, né? Você fez parte da construção dessa história toda aí, né? Então, já falando sobre isso daí, fala um pouquinho aí sobre a experiência Turquia aí dos nossos heróis bombeiros, agora recentemente. Bom, então, por falar dessa construção, né? A gente não pode... quando a gente fez a segunda turma de curso, né? A gente já começou a fazer os treinamentos aqui no estado de São Paulo, mas houve uma sequência, né? Até chegar o contato com o pessoal que tinha vínculo com o INSARAG, nós tivemos aí hoje o Coronel Melo, comandante do Bombeiro, que também foi fazer o curso no Peru. Nós tivemos aí o Coronel Resch, Rodrigues, né? Newton. Então, vários que foram... O tio foi comigo. O Mitsu, né? Que é capitão. Vários bombeiros aí participaram disso, né? E se uniram num treinamento mais padronizado para a tropa. E depois a gente conseguiu fazer o busca e resgate estruturas colapsadas leve, né? Padrão ONU, depois o intermediário, padrão ONU, o instrutor de busca e resgate. Então, assim, ó, de quebradeira tem bastante história, né? Esse grupo aí tem bastante história junto aí, né? Mas a preparação não basta só o curso, né? Tivemos aí equipamentos que foram adquiridos, barracas que foram adquiridas, né? Todo o material que nos deu suporte para agora foi adquirido em algum comando, ou em alguns comandos, né? Em alguns comandos, né? Certeza que mais de uma pessoa, né? Porque é muita coisa. Os cursos que foram ministrados hoje, eu acredito que a gente tem mais de 40 cursos já ministrados, 40 turmas no estado aí ministradas aí, tanto na parte de curso, né? Que ele vai na nossa NPCE, né? Quanto na parte de estágio e treinamento. EAPs foram feitos, né, com toda a tropa. Então, hoje, e aliado ao SICOI, né, o sistema de comando, né, todo mundo chega na ocorrência, já sabe o seu lugar, para quem que ele presta contas, e se ele ganhar uma missão de busca e resgate de estruturas colapsadas, ele também já tem toda a noção, né, das avaliações, da segurança, escoramento, até chegar ao acesso à vítima propriamente dita, que é o objetivo. Então... O terremoto na Turquia, ele ocorreu dia 5 no Brasil, dia 6 na Turquia, né? A Turquia tem 6 horas a mais do que a gente, né? No fuso. E algo que desfavoreceu, né? A intensidade 7.8 e o fato de ser de madrugada. Então, a gente acredita-se que todas as famílias, elas estavam dormindo, né? Porque foi entre 4 e 5 horas da manhã, né? Por isso, o grande número de vítimas, né? Houve cerca de 10 cidades que foram as mais afetadas e de imediato a Turquia ela pediu o apoio internacional. Então cabe relembrar, né, que as equipes elas só adentram ao país quando o país ele pede ajuda, quando ele nota que aquele problema é maior do que a quantidade de recursos que ele tem imediatamente para oferecer. E então dia 6 na Turquia, né, dia 7 aqui, né, que é o segundo dia 6 à noite aqui, o Coronel Melo, ele me liga, diz que está montando uma equipe, ainda não tem certeza se a gente consegue ir, mas que a gente fique de prontidão e pergunta se eu tenho intenção de ir, né?
Antes dele acabar a frase, já tinha dito sim, né? Não tem como, né? É uma honra, né? Uma honra estar nesse time aqui. E a gente começou logo pela manhã, na primeira manhã seguinte, a preparar o material e nos colocamos já naquela próxima noite à disposição para o embarque. Para que um país saia para atuar em território, ele precisa ter uma série de documentações, então foi emitido um decreto presidencial onde autorizava as equipes, né? Foi feito contato de embaixada com embaixada, governo com governo. Então nós tivemos aí um decreto que autorizava nossas operações do dia 8 ao dia 25 de fevereiro de 23. 15 dias. E quando a gente foi publicar o decreto, é aquela quase que certeza, né? Que a gente vai viajar realmente, né? Na manhã do dia 8 às 7h30, todo mundo já estava pronto, né? Na estação de bombeiros do Belém, onde funciona uma base do GAED nosso, né? E da Força Tarefa. Todos já estavam prontos para embarcar e a gente permaneceu lá até a ordem de embarque, que só foi à noite, né? 8 horas da noite. No mesmo dia. Do mesmo dia. Nós fomos aí para a base aérea de São Paulo, onde teve que colocar todo o material em pallet, né? O que demorou quase que a noite toda. E na manhã cedinho, do dia 9, 5 horas da manhã, a gente partiu. Aquela partida, né? Ela foi emocionante, né? Nós tivemos o terremoto do Haiti, né? Em 2010, se não me engano. E a gente teve o mesmo processo. Mobiliza, tomamos vacina, né? Eu lembro que o governador do estado anunciou no rádio, só nesse momento que eu fui falar pros meus pais, assim, pra minha esposa, assim, agora a gente vai, né? E tinha certeza, mas aquele voo nunca aconteceu, né? A gente ficou esperando e havia aí um contexto político, um contexto de corporações e outras corporações que foram lá pro terremoto do Haiti ajudar. E a gente ficou lá com todo o material empaletado, com vacina tomada. Não haver navios, mas haver aviões. E nunca foi prestar esse apoio. E isso ficou, né? Porque 13 anos depois, né? Eu sentia a mesma... Você vê que é uma agonia, né? Falei assim, caramba, será que vai dar certo de novo? Será que vai dar certo agora? Será que vai ficar travado de novo? Mas aquele avião, quando ele decolou, senti, ó, agora a gente vai. Agora não tem como. Impressionante, a gente falando sobre isso, né? Parece que a gente tá falando que a gente vai pra Disney, né? Mas assim, é o espírito de bombeiro. Né? Os repórteres que acompanhavam a gente, eles falavam a mesma coisa, né? Cara, mas vocês estão contentes? Vocês estão brigando pra ver quem que vai na ocorrência, né? E assim, a gente é assim mesmo, né? Todo mundo quer... O bombeiro é o único cara que, se ali tá o perigo, todo mundo corre pra cá, o bombeiro corre pra lá. É o nosso DNA, né? E aí a gente, com todo o planejamento que a gente pôde fazer, né? Lógico, né? Que vai falar assim, ó, tudo foi feito na hora? Não, é planejamento de anos, né? Então, nós tínhamos oficiais atualizados nas últimas guias do INSARAG, né? A gente tinha oficiais nossos que compuseram o grupo, que participaram dos últimos CIMEX, que são simulados de terremoto em outros países, né? Mas... aquele planejamento inicial que a gente começou a fazer desde o momento em que foi acionado e que houve aí o acionamento e a mobilização, ele começa a cair por terra por diversas variáveis, né? Então a gente saiu com destino a Adana para atuar em Hatay. Então a gente estuda Hatay. Como que é Hatay? O que é Hatay? Como que funciona? Qual que é a parte crítica, né? Parte crítica, ele é perto da Síria, tem muito sírio que pode ir para lá, vai ter gente que para falar turco e para falar árabe, né? Então a gente teve aula aí com um voluntário, né? Que é do 2º Batalhão de Choque, né? O Sadat, é um militar nosso. Ele deu aula sobre costumes, né? Da religião muçulmana. Então só para mostrar como é que foi o preparativo nesse momento de mobilização. E aí, quando a gente sai e sobrevoa Adana, descobre-se que não há vagas pro avião pousar. E ele vai para Ankara, que é muito mais longe do nosso destino, né? Então a gente para em Ankara e fica aguardando um posicionamento, né? Se vai abrir vaga pro avião da FAB pousar. Lá. Só que também tem outros detalhes, né? A FAB, ela trabalha com horas, né? Acho que toda a aviação trabalha com horas, né? Então, quando entra na hora crítica, que é a hora do cansaço, né? Que é a hora de trabalho, eles têm que parar por 25 horas, né?
E nessa espera para a gente prosseguir para a Dana, venceu esse horário e eles tinham obrigatoriamente, né, por legislação, 25 horas descansando. E aí a gente vai, caramba, como é que a gente vai sair agora? A gente deve estar agora uns 700 quilômetros do nosso objetivo. Então, em contatos aí com a embaixada brasileira na Turquia, né, e cabe-se ressaltar, né, que a nossa força-tarefa, ela foi composta, é uma força-tarefa multifuncional, né, então ela foi composta por 22 militares do Corpo de Bombeiros, né, do estado de São Paulo, com 2 médicos, né, da nossa Polícia Militar, 2 oficiais da Defesa Civil Paulista e 6 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 6 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, mais 2 integrantes aí da Defesa Civil Nacional. Eles tinham a missão, né, o coordenador geral, né, que é o senhor Rafael Machado aí, ele tinha essa parte da missão política, que foi bem desempenhada, né? Então, ele já em contato com a embaixada e todo mundo ansioso, né? Como que a gente faz para chegar rápido, né? Porque quanto mais demora, menos chance a gente tem, né? De poder trabalhar, de atuar com eficiência, né? Mas ele já foi feito o contato com a embaixada e a gente conseguiu aí um voo da Força Aérea Turca num C-130, né? Então, mais um trabalho. E com equipamento e tudo. 10 toneladas de equipamento. Então, a gente descarrega o avião da FAB, carrega o avião da Força Aérea Turca. Faina de mergulho fica fácil. E fica muito fácil, né? E carrega o avião da Força Aérea Turca e parte não mais para Hatay, parte para Kahramanmaraş, uma outra cidade que foi muito afetada. Que não tinha informação nenhuma. Que não tinha informação. Então, a gente vai para Kahramanmaraş e consegue desembarcar. Aí, o que são as partes legais, né? Quando a gente conseguiu desembarcar, eu já pedi, né, para a gente colocar o nosso nome como equipe disponível. Pronto. Né? Então, as unidades de comando e controle, né, da Ensarag já nos tinham como órgão disponível, né, equipe disponível. E no próprio aeroporto, quando a gente desembarcou, já caiu uma ocorrência. Então, a gente tinha acertado que a embaixada ia nos contemplar aí com caminhões para o nosso traslado, né? E com algumas viaturas, alguns veículos operacionais, né? Como o país estava totalmente em crise, muito menos do que a gente tinha pedido tinha chegado. Foi disponibilizado. Mas a gente tinha um caminhãozinho nessa hora, né? Então, o caminhãozinho seguiu até o cargueiro, abriu-se o cargueiro, a gente selecionou um ou outro material, colocou um binômio com cão, e guia, compôs uma equipe e antes da gente saber onde a gente ia ficar, já estava atendendo a ocorrência. Já estava fazendo busca e salvamento. Foi o primeiro atendimento. Primeiro atendimento, logo no aeroporto. E aí a gente chega no aeroporto, né? E todo aeroporto tem que ter lá o que a gente chama de RDC, né? Que seria a recepção das equipes. E a equipe que fez nossa recepção era uma equipe turca, chamada Akut. A gente não conhecia até então, né? Depois a gente fez... Esse é o caminhãozinho que levou você, esse é um dos caminhãozinhos aí, né? Eu vou falar a peculiaridade dele, mas ele nos levou aí para todas as ocorrências aí. Mas muito bacana. E essa CUT, ela nos recepcionou, né? Então, o que vocês têm? Nós temos 5 cães com 5 guias na equipe, 2 médicos, um veterinário, responsáveis por defesa civil e as ações humanitárias. Nós temos um carregamento do Ministério da Saúde de remédios para doação e nós temos equipes USAR, Urban Search and Rescue, para a gente fazer todo o serviço aí de busca e salvamento peculiar aí a estruturas colapsadas. Estão precisando do quê? A gente está precisando de apoio no transporte, a gente precisa de uma instalação, né, de água e luz, ponto de luz. Aí ele olhou para mim com uma cara, né? Depois eu entendi, né? Porque ele falou assim, deve ter pensado, né? Ali num balãozinho na cabeça dele. Falei, mais um que pede isso pra gente, né? A cidade inteira tá arrebentada, né? E ele tá pedindo algumas coisas que não é muito disponível. Mas aí eu pensei o seguinte, né? Ele olhou pra gente, né? E falou assim, pediu pouco, né? Não sei a capacidade deles, né? Mas eu preciso deles aqui. E ele nos disponibilizou um local ao lado do aeroporto. E eu fui lá fazer a vistoria, né?
Quando eu olhei, eu falei assim, caramba, muito simples, né? Não tem água, não tem luz, né? Vai ser um sofrimento. Porque assim, ó, quando você vai no comando, tem alguns receios que são peculiares, né? Uma instalação errada é sofrimento para o pessoal, é diminuição da capacidade operativa, Sim, né? sim. Então, se colocar a tropa num lugar errado, é o primeiro o erro. tempo inteiro sofrendo. É o primeiro erro, vai sofrer muito com isso. Aí no começo eu não gostei muito, eu falei assim, vamos ver se a gente tem um outro lugar. E a gente foi do lado onde tinha a UCC, né, que é o órgão que faz o comando e controle da Ensarag. É um grande terreno, onde estavam quase todas as equipes. Quando a gente foi lá, a gente ganhou um terreno, então eu fui vistoriar esse terreno, né? E o terreno era muito ruim, irregular, onde ficava a latrina de todas as outras equipes, onde os veículos, tinha vários ônibus que ficavam ligados a noite inteira por causa do frio, né? Muito frio, então eles tinham que ligar os aquecedores, ar-condicionado, então tudo lá era fumaça. O barulho muito grande, né? Com todos os geradores ligados ao mesmo tempo, né? Aí, neste momento, eu falei assim, acho que aquele lugar era melhor, né? Bode russo. Né? Bode russo, né? Nosso pessoal já estava quebrando, né? Já tinha falado, né? Quebra esse pallet, né? Para fazer uma fogueirinha, todo mundo em círculo, né? Para manter a temperatura, né? Aí, como eram 2 horas da manhã... Qual que era a temperatura lá, Camarguinho? Então, tava -5, -6, com sensação térmica de -8, -9. Muito né? agradável. Então... Para brasileiro. Para brasileiro, né? Não tem como, né? E aí foi dada a ordem, né? Seguinte, vamos recolher, vamos voltar para aquele local inicial, né? Que era bom. Aí eu vi o desânimo, né, na cara do pessoal, assim, caramba, vamos voltar para lá agora, né? Mas foi uma decisão das mais certas que foi tomada, né? Eu fico tranquilo com essa decisão, né? Nós chegamos lá 2 horas, né? O pessoal da recepção das equipes já tinha, só tinha uma pessoa lá de plantão, né? O resto estava tudo em acampamentos também. Eu só avisei lá que a gente ia ficar com aquele local e ficamos no local. Montamos as barracas de noite, posto de comando, unidade médica e toda a base de equipamentos lá. Depois dos 2 dias, tá todo mundo achando bom lá. E era 7 horas da manhã. E aqui, né, no Brasil, a gente geralmente abaixa a temperatura 2 horas da manhã, entre 2 e 3 horas é aquele horário de pico de frio, né? Depois começa a esquentar. Lá, das 7 às 8 era o pior horário. Quando fazia -8, -9, sensação térmica, era das 7 às 8 da manhã, era o comecinho da manhã. Então, como nós acabamos de montar o equipamento com todas as barracas, com tudo que eu falei, poxa, a gente precisa estar operativo o mais rápido possível, mas ninguém pode estar quebrado. Então, sono, né? Aproveite para descansar. Das 7 às 11 horas nós temos que estar preparados para a primeira ocorrência, né? Isso se não tiver nenhum chamado. Não deu 9 horas, o pessoal dessa ACOT, ela acordou, né? E eu acho que eles se espantaram com nossos equipamentos, nosso acampamento, né? Eu falei assim, caramba, meu, os caras não deu nada para eles ontem, os caras não vieram brincar aqui, né? E já pediram apoio pra gente. Então, quando deu 9 horas, né, a gente fui acordado lá pelo pessoal que estava de permanência, e eles pediram esse apoio para ocorrência com vítima. Então eu falei, 20 minutos a gente está pronto. Eles encostaram os caminhões dele lá, em 20 minutos a gente estava pronto e saiu já para a segunda ocorrência. E a partir daí foi uma sequência, né? E sempre ganhando o respeito dessa CUT, né? Então a gente começou a trabalhar tanto com a Ensarag quanto com a CUT. Então, para o pessoal ter uma ideia, tem o órgão que, assim, que chama LEMA, né? Que ele cuida da emergência local, geralmente a Defesa Civil local e as equipes de resgate. Eles fazem uma análise do terreno e escolhem os lugares para trabalhar. E aquilo que ele não aguenta, ele passa para o organismo internacional. Então a gente recebia do organismo internacional... de pessoas e de equipamento, de recursos, né? Ele fala assim, né? imagina, quem escolhe a ocorrência, né? Tudo com espírito de bombeiro, né? Ele fala assim, esse aqui é meu, é onde tem mais chance de salvar, e aquilo lá, onde tem menos chance, eu deixo para o organismo internacional. Então a gente recebia a missão do organismo internacional, mas é como se a gente tivesse feito uma ligação do 93 deles, né? Tudo que caía, que eles achavam que era ocorrência difícil, eles contactavam com a gente. Então a gente fez uma boa parceria, né? E essa boa parceria, ela gerou aí de algumas ocorrências aí que eu achei que pro nosso foram emblemáticas aí, né?
Um dos integrantes dessa ACUT morava lá em Kahramanmaraş e ele estava desaparecido. Então eles localizaram um prédio deles e a gente fez um apoio especial com eles. Trabalhamos em conjunto, né? Eram, se não me engano, 12 lajes, né? Que ficaram... sanduichada. Isso, ficaram em sanduíche, né? Empilhadas, né? E não sabia onde ele estaria, né? Tem mais ou menos uma ideia do andar dele, né? Então... foi pego a planta, verificado o final do apartamento dele e começou a perfurar logo de cima, né? E ao final de 3 dias nós localizamos, né, o corpo da esposa e do integrante, né? Entregamos para a equipe, né? Então isso deixou o pessoal muito agradecido, né? Então isso foi Vocês tiveram a experiência de encontrar pessoas com vidas, Camarguinho, no episódio? Não, infelizmente. A gente correu foi uma grande tragédia, mais de 10 ocorrências com sinal de vida. Eu passei alguns vídeos que o nosso cachorro dá o sinal, mas aí quando dá o sinal a gente tem que analisar a situação para saber se o sinal de vivo ou o sinal de morto, né? De pessoa viva e morto. Eles indicam os dois, né? O cão tem essa capacidade. Isso, tem essa capacidade, né? Mas aí dessas ocorrências emblemáticas aí, né, que eu vejo, né? O que a gente percebeu depois, né? Quem tinha parente e não teve óbitos na família, eles foram para casa de parentes, em outras cidades onde não houve... Não foi tão afetado. Não foram devastadas. Quem ficou no local eram aquelas pessoas que ainda tinham corpos de familiares nos escombros... A serem encontrados. A serem encontrados. E ficavam nas calçadas lá, dia e noite, em sofrimento. Puxa vida. E o pessoal que veio da Síria, que não queria voltar para a Síria, né, para em casa de parentes, né? Porque eu não sei se tem a ver com questão do Estado Islâmico ou não, né? Mas assim, ó, eles ficavam em barracas da Defesa Civil. Então, por mais de uma ocasião, né? Posso citar 2 aí cujas mães estavam lá, os familiares estavam lá, inclusive mães, né? Procurando dizendo o seguinte, ó: o meu marido faleceu, foi encontrado o corpo, meu filho mais velho foi encontrado o corpo, eu tenho meu filho mais novo aí, eu não vou sair daqui. E a gente sabe que os dias vão passando e o país ele quer iniciar uma reconstrução, né? Então o maquinário começa a trabalhar. Então, como a pessoa ela fica numa célula de sobrevivência, né, num espaço vital, né, que tem ar e protegido um pouco de vento frio, né? As chances de sobrevivência são em função desses espaços. Só que quando a máquina entra, ela cria desabamentos secundários. Então, é possível que muitas pessoas aí que ainda estivessem com vida, elas morreram, né? Como ninguém consegue prever isso daí. Então, a gente era demandado pelo órgão da Defesa Civil, por essa ACUT, e ia para esses sítios de ocorrência. E nós conseguimos aí 3 tradutores. Então, eu posso dizer aí que eles foram heróis turcos aí, né? Porque eles saíram das cidades deles, das famílias deles, pediram licença no emprego e acompanharam a gente. Então, eles, pela personalidade deles, pessoas boas, né? Assim, eles já se adaptaram à nossa equipe, eles ganhavam um capacete e nos ajudavam em tudo. Então, eles faziam contato com o pessoal que estava fazendo segurança no local da ocorrência, faziam contato com o operador da máquina, com os familiares. Puxa, facilitou uma barbaridade. Então, a gente conseguia fazer o operador da máquina parar, para os nossos cachorros localizarem. Fazer a busca. Então, cabe ressaltar, né, que sem o cão de salvamento, tudo ia ficar. E eu te perguntar isso, Camarguinho, como é que você Você já respondeu a importância do cão de busca nesse tipo de esse é o sentido, né? Localizar a agulha no palheiro. O cão te dá assim, ó, a agulha tá nesse espacinho aqui. Então, imagina que nós estamos falando de quarteirões, né? Sim. Se a gente olhar a destruição, né, nas fotos, a gente está falando prédios inteiros. Está falando de prédios inteiros, de quarteirões. Então, quando o cachorro ele localiza, a gente sabe que naquele canto, naquele espacinho, tem alguma coisa. E aí a gente monitorava o maquinário, né? Quebrava uma laje, pedia para o maquinário tirar, afastava, e cada vez ia penetrando mais no escombro, né? Para tentar localizar. E tivemos várias localizações. E assim, entregar com dignidade aquele corpo para a família faz parte já do nos fazia muito feliz aí, né? Imagina o sofrimento das pessoas, como você disse ali, numa calçada, mães, irmãos, pais, é uma coisa, uma angústia muito terrível. Você poder resgatar o corpo e entregar dá dignidade, né?
A situação é um trabalho espetacular. Né? E outra coisa que a gente pode dizer que ajudou muito, né? Áreas e áreas foram batidas pelas nossas equipes, né? E quando a gente vai batendo área, a gente vai eliminando locais onde muita gente poderia procurar por vítima, né? Inclusive a gente procurou por vítimas, né? Mas a gente vai eliminando locais, né? Sinaliza. Vai eliminando locais e vai deixando os locais de busca cada vez menores, né? E cada vez menores é aquele localzinho onde a gente sabe, a agulha tá ali. Esse é o grande palheiro, né? E aí a chance de quem estiver em outras equipes trabalhando, ela aumenta, né? Porque ela não fica perdendo tempo. Você aproveita o trabalho que a equipe anterior já fez. Né? Não fica perdendo tempo. Aí, essa é a grande parte aí que eu falo que foi sorte, né? Cruzar com essa equipe, a ACUT, e trabalhar com a AFAD, que é a Defesa Civil Turca, pelo local que a gente escolheu para foi o que promoveu tudo isso aí. Isso promoveu tudo isso daí, né? Fora isso, a gente teve Nada por acaso, né, Camargo? Não, foi um direcionamento, né? A mão maior que nos leva, né? E aí, além disso, a gente tinha ocorrências com a Ensarag. Então, todo dia, 6 horas da manhã, eu tinha que estar lá numa reunião onde a gente escolhia os locais de busca e às 9 horas da noite, novamente na reunião para planejar o dia seguinte e passar a devolutiva. Ó, esse terreno não há corpos, esse terreno não há vida, e fazer uma prospecção para os próximos, né? Para os próximos. Mas o que eu vejo que é histórico, né? E é emocionante, né? Porque eles vão chamando as equipes, né? E o Brasil, ele entrou pela primeira vez na reunião, né? Então, quando ele fala lá, ó, equipe BRA-13, usar Brasil, né? E, pronto, né? Então, é só um momento que a gente marca como histórico, né? Você ouvir, eu acho que é mais ou menos comparável a uma representação brasileira num grande evento internacional esportivo, político. Você vê lá a nossa bandeira, chamar a gente, uma coisa que dá um orgulho muito grande, né, Camargo? Muito grande, né? E a gente se fez voluntário para tudo, né? Em determinado momento eles perguntaram, ó, qual equipe que tem veterinário que pode apoiar os outros cães que estão... Brasil. Estamos aqui. Qual equipe que tem médicos que pode... Assim, Brasil. Qual equipe que pode substituir, por exemplo, a equipe japonesa que está saindo para fazer o resto do monitoramento e acompanhar as ocorrências e a futura desmobilização? Brasil. Então a gente teve lá o capitão Meninel, que ficou no posto de comando da Ensarag, né? Fazendo esse trabalho. Fantástico. Né? Fantástico. Então, assim, ó, é tudo um contexto histórico aí de muitos ganhos aí para a equipe, né? Olhando lá de cá, eu tenho, assim, certeza mais que absoluta que o salto que nós vamos dar aí de qualidade, essa experiência, o que ela traz de aprendizado, vai colocar a gente aí num patamar, talvez que a gente nunca tinha imaginado, né, Camarguinho? Então, e tudo isso, assim, a gente pode dizer, nós ficamos nas 2 das cidades mais afetadas. Mais afetadas, né? Exato. Então, tudo isso que eu falei é Kahramanmaraş, né? A gente ainda tem a viagem para Hatay, né? Que é uma outra Vocês ainda foram para Hatay? A gente foi para Hatay, né? Em Antáquia, né? Depois de quantos dias? Numa outra experiência, eu acho que a gente ficou mais ou menos uns 9 dias, 8, 9 dias aí em Kahramanmaraş, e depois ficou mais uns 5, 6 aí em Hatay, contando... E qual a diferença entre uma coisa e outra? Então, chegou um momento em que a Defesa Civil turca, ela começa a respirar, né? Ela começa a se organizar, começa a chegar recursos e ela começa a dispensar as equipes internacionais de alguns pontos do território. Então, cada vez a área de atuação das equipes internacionais ela vai diminuindo, né? E eles vão tomando. Então, muitos já foram desmobilizando, né? E nós ficamos depois lá. Depois de 7, 8 dias. Isso. E por acordo aí entre embaixadas e o governo turco, pediram o nosso apoio lá em Hatay. Então, que era onde iria inicialmente. Iria inicialmente, isso aí. E Hatay é uma cidade com outra característica. A destruição lá foi, vou dizer, 95% de todas as edificações elas colapsaram, né? Uma cidade maior, comparativamente. Se a gente for falar cidade para cidade, dá mais ou menos o mesmo número de habitantes, mais de 500 mil, mais de 500 mil. Mas a destruição, puxa vida, muita gente. Então note aí, né, só para o pessoal ter uma ideia, né, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, não temos 10 com mais de 500 mil, né, 10, não. 12, assim, mais ou menos com mais de 500 mil. Então são cidades grandes, né, populosas, né, bem populosas, né, a Antioquia, né, que é Antáquia, né, e
em Hatay, onde nós ficamos, e Kahramanmaraş, que é a cidade e província também, né? A capital da província. As duas aí com mais de 500 mil habitantes. Bom, a Defesa Civil turca ela ia assumindo, né? E aí, por contato, solicitaram nossa presença lá em Hatay, nosso traslado para Hatay. Mais uma vez, aí nós desmobilizamos todo o acampamento, né? Quando a gente tinha eficiência já no acampamento, a gente desmobilizou. Para mostrar o seguinte, né? A gente, no acampamento, a gente já tinha vários processos já definidos, né? Então, sempre a gente trabalhava com 4 equipes de salvamento e de busca e salvamento. Uma das equipes ficava na logística, e ela era coringa, né? Podia montar uma 5ª equipe. E essa logística era o dia de descanso, mas que tinha que cuidar de todo mundo. Então, descansa carregando pedra. Como o frio, as ocorrências elas eram de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, né? Toda vez que chegava uma equipe, a gente chegou num ponto assim, né? Uma das barracas grandes, ela tinha lá as camas montadas como se fossem sofás. Quando a equipe chegava, todos ficavam sentados em frente de aquecedores que a gente conseguiu, né? Que a energia vinha de ligações diretas nos postes de iluminação. Esse aqui é o primeiro acampamento, né? Esse daí é o segundo acampamento. Esse é o de Hatay. É o de Hatay. Perto do aeroporto também, né? Parece. Note que é do lado do estádio, do estádio do Hatay. Note que é um quartel, né? A gente tem as equipes aqui, né? Então, posto de comando, a barraca refeitório e recepção, o acampamento com instalação sanitária, a base de equipamentos, a unidade médica, o canil e base de materiais. Quartel. Então, é um quartel. É o barracks. Tinha a bandeira, né? Tinha a bandeira. Então, ainda só lembrando aqui, né, de Kahramanmaraş, né? Então a gente já conseguiu firmar esses processos. Quando chegava a equipe ia para frente do aquecedor, porque era um frio bem ardido, né? E já tinha lá o seu chá, café e a comida quente. Então, era esse o processo, né? Então, algo que começou no capricho, mas ainda improvisado, virou um processo, né? Que o pessoal o pessoal da logística, né? Era uma disputa para ver quem fazia melhor. Quem melhorava mais, quem ajudava mais, né? Então, para ter uma ideia, o pessoal da logística imprimiu um cardápio para os dias, né? Como a gente levou a ração, que é a ração Forças Armadas, né? Liofilizada, né? Então, coloca na água, né? E ela aquece, né? Eles colocaram um menu, né? Então, assim, ó, segunda-feira de manhã, no dia tal, é feijoada. À tarde é vaca atolada. De manhã, na terça-feira, é estrogonofe de frango. Que eram sabores, né? Que a gente tinha levado, né? Então, eu tiro isso de exemplo para mostrar, assim, ó, o capricho individual de cada um. Tudo que podia fazer para melhorar, tinha cada vez... era uma disputa. Isso, obviamente, tem um impacto muito grande na qualidade, né, do atendimento, na motivação, no conforto. A gente percebia o pessoal motivado, né? Então a gente levou 2 equipes de repórter, né? Do pessoal do Fantástico, pessoal da Band, né? E eles registraram tudo isso daí. Às vezes iam me perguntar, caramba, mas o pessoal tá contente de sair meia-noite, de madrugada, estão disputando quem é que vai para a ocorrência? Porque eu tinha que fazer um controle, né? Quem descansou menos, quem descansou mais é o próximo para trabalhar, né? Porque precisamos de todos. A gente não sabia se a gente ia ficar só 15 dias ou se ia prorrogar para 21, né? Porque tinha uma expectativa de prorrogação também. Ou de substituição por outra equipe, né? De acordo com a situação. Então, a preocupação é manter todo mundo em condições de operação. De saúde, né? Que os médicos fizeram um grande papel, né? Monitorava todo mundo, muita gente ficou com sinusite, porque é um frio muito grande, né? E eles eram monitorados, então entravam com medicação para o pessoal aguentar esse frio, né? Essas condições aí até o final. Mas tínhamos todos esses processos. Então a equipe que estava na logística, ela abastecia os equipamentos, ela fazia a conferência dos materiais, como se fosse num quartel de bombeiros nosso aqui, numa estação de bombeiro. Uma troca de serviço. Um fato curioso... Você vê a importância da cultura institucional, né, Camarguinho? Isso é uma coisa que a gente sempre fez e você vê, né, onde isso reflete, né? Uma coisa... A rotina operacional, ela é segredo de excelência do bombeiro. Não tenho dúvida disso. E foi segredo lá, uma rotina operacional lá também, em todos os lugares. Faz a diferença. E em um momento, né, logo no começo, a gente conseguiu um mastro, né, que era dos nossos equipamentos, do equipamento de iluminação, e colocou uma bandeira nacional lá. E a gente percebeu, quando fazia rondas na cidade, que todas as bandeiras estavam meio mastro, né? Que é o luto nacional. E
colocamos a nossa bandeira meio mastro, né? Lá. E eu pedi uma bandeira turca. Pedi de presente e vieram dar de presente pra gente, né? Então a gente colocou a bandeira turca em cima da nacional, ambas a meio mastro. É uma simpatia, né? Porque todo mundo vinha tirar foto no nosso acampamento. E agradecer. Falar assim, nossa, vocês ainda colocaram a bandeira de vocês embaixo da nossa? Eu falei assim, é um respeito, né? A gente veio aqui na casa de vocês, né? E aí mostra aí, ó, a bandeira turca com a bandeira nacional, né? Então, todo mundo queria tirar uma foto aí na bandeira. Vinha gente de longe, todo mundo que passava pelo aeroporto e via que tinha um acampamento, que tinha relação, ele vinha tirar lá foto lá. E aí aumentou mais os laços de amizade, né? Então, quando a gente saiu de Kahramanmaraş, essa equipe acústica estava sendo desmobilizada também da cidade, estava indo para outros pontos, né? Eles vieram como uma confraternização, né? O último dia deles, então eles chegaram no nosso acampamento lá para abraçar mesmo. Falar, muito obrigado, agradeço. Ó. A gente vai, todo mundo aí num agradecimento que a gente nem imaginava que seria tanto aí. Então a gente fez bastante Essa amizade. foto é de quando vocês... Estávamos saindo de Kahramanmaraş. A gente equipou o caminhão nesta noite e no dia seguinte a gente já partiu para Hatay, que é a Antioquia Hatay. Bom, o caminho para Hatay foi em comboio, né? Com vários veículos, né? Vans, 750 quilômetros. Vans, ônibus. Eu acho que é um pouco menos aí, né? Deu 3,5 horas, 4 horas para chegar lá, com todo esse comboio. A gente foi para Hatay e chegou onde estavam as equipes internacionais, que era do lado do estádio, nos estacionamentos do estádio, do Hatay. Chegando lá, a gente fez o contato e conseguiu um espaço, né? A gente tinha que fazer a avaliação, né? Porque nada pode, se tiver um outro terremoto, nada pode cair em cima da gente, né? Nem poste de luz. Nada. Então a gente conseguiu um lugar bem, bem seguro, né? Que fez a diferença, né? Em determinado momento que a gente vai comentar aqui, né? Que é um momento que não tinha sido vivido nem pela gente, nem pelos turcos que nos acompanhavam, que é um terremoto forte. Esse foi de quanto vocês pegaram lá? 6,4. Forte. Um terremoto forte. Nos estabelecemos em Hatay, no mesmo modus, né? O mesmo quartel foi montado, com a mesma bandeira brasileira a meio mastro, com a bandeira turca acima, com continência ao terreno quando chega, continência ao terreno quando sai, mantendo a estética, o padrão militar. Para ver como são detalhes, né? A gente incorporou, nós não temos essas peças no uniforme, mas a gente incorporou a bandana para proteger cinza bandeirante, a gente incorporou a touca preta, a luva preta, então todo mundo estava com o uniforme todo o tempo em que trabalhou por lá. Bom, montamos o equipamento e lá, difícil de novo, eletricidade, água e instalações sanitárias. Como tinha muita gente lá, as instalações sanitárias eram muito precárias, né? Então, um bom contato que a gente teve em Kahramanmaraş com o cônsul honorário do Brasil, que é o senhor Omer, ele é dono de uma rede de hotéis em Capadócia, né? E foi ele que ajudou famílias brasileiras quando tiveram problemas com a queda do balão lá. Então ele foi nomeado aí cônsul honorário, que é esse senhor aí de chapéu. Chapéu e bigode aí. E ele é bem influente no... E ele veio lá da Capadócia, veio lá da Capadócia, para tratar com a gente aí. Ele almoçou com a gente aí nesse dia, né? Aquele que está falando com ele é um dos intérpretes. É o Harun. Né? E o que ele propiciou de melhorias para nós? Ele mandou entregar um banheiro pra gente. Banheiro químico. Banheiro químico. Químico, assim, né? É um banheiro. Banheiro móvel, né? Ele tinha água para descarga, tinha pia e tinha vaso. E a gente só teve que cavar a fossa e fazer a caída do esgoto no local próximo que tinha lá. Então, pra gente foi uma mão de obra diferente no dia, né? Mas funcionou. Com eletricidade já vinda dos cabos de poste de iluminação, a gente conseguiu fazer funcionar lá o banheiro lá e é mais um conforto para a tropa. Isso anima bastante. Sensacional. Por quê?
Na Turquia não tem o nosso vaso sanitário, né? Ele tem a bacia turca. Turca, né? É de pé, né? Então, de pé. Então isso aí é algo que... Sudeste Asiático é todo assim. É algo que pra gente é um negócio difícil, né? Todos os banheiros, todo mundo com jaqueta, né? Então, assim, você tem que tirar a jaqueta, você tem que fazer um planejamento para ir no banheiro, né? E isso fez uma grande diferença pra gente lá. Que mais que ele proporcionou? Ele era totalmente preocupado com a gente, então ele fez contato com empresários, a embaixada nossa brasileira também fez, lá na Turquia, fez contato com empresários, né? E eles, tudo que a gente precisava de extra, porque a gente foi autossuficiente, né? Que é o mas a gente vai tarefa, tendo, a gente levou água, comida, barraca, né? Vestimenta para frio, né? Mas tudo que mudava, que era uma adversidade, como é o caso desse banheiro, eram eles que nos socorriam aí, né? Então, esse senhor Homero aí, a gente deve muito a ele aí, o sucesso e o conforto da tropa aí para trabalhar cada vez mais arrojo. Precisamos homenageá-lo aqui pela Fundamon também. Podemos homenageá-lo, porque é alguém que merece. Ele e os nossos tradutores aí podem ser homenageados pela Fundamon. Sem dúvida. Ficamos em Hatay, trabalhamos direto com a Ensarag lá em Hatay, e as equipes, elas começaram a desmobilizar, grandes equipes começaram a desmobilizar, pelo cálculo de autossuficiência deles, né? E pela alteração do serviço, né? Quando ele passa de busca e salvamento para um pouco humanitário, algumas equipes não vêm com essa multifunção, né? Então nós fomos com essa multifunção e fizemos um pouquinho de humanitário, um pouquinho de atendimento médico, né? Vou falar dos nossos médicos aí, né? Eles, quando a gente estava em Kahramanmaraş e também em Hatay, a gente ia de barraca em barraca de desabrigado com os tradutores oferecendo apoio. E a gente tinha lá pessoas com princípio de pneumonia, com cortes. Então, nossos médicos fizeram suturas, né? Fizeram atendimento, fizeram receita, local. Entregaram remédios. Quando a gente não tinha remédio, a gente pedia na Defesa Civil turca e recebia esse remédio, né? Então, fizemos vai além da abolição e soterramento. Tem toda uma assistência, né, Camarguinho? Aqui, por exemplo, é uma família que ficava com o acampamento do lado do nosso, né? Essa é uma barraca da AFAD, que acolheu que é a Defesa Civil turca, né? E essa daí é uma menininha, né? A Yarmur. E ela vivia sozinha lá, com a mãe, com a avó e eu acredito que com o avô. E os únicos amigos, né, que ela interagia eram os nossos cães, né? Então, ela vivia correndo atrás dos cachorros, porque o cachorro ele faz treinamento todo dia, né? Embora ele não esteja trabalhando, né? Ele tem um período de descanso, mas ele faz o treinamento todo dia. Então, todo dia ela interagia com os nossos cães. Ao final, a gente fez uma carta para ela, escrito em turco, né, com o nosso tradutor, né? Todo mundo assinou e os cachorros colocaram as patinhas lá, né? Pra ela ficar contente, Sensacional. Né? Então aí é o dia que a gente foi entregar aí os nossos aquecedores para eles, né? Alguns que a gente não ia levar, né? Para ajudá-los, né? Alguma coisa de mantimento e a cartinha para ela, né? Então tá aí a mãe dela, a avó, e receberam aqui a Cadela Hope, o Cabo Clóvis. Cabo Clóvis, é verdade. Cabo Clóvis já foi em várias ocorrências aí, né? Assim como todos os nossos heróis do canil aí, né? Já foram em várias ocorrências aí. Então mostra aí a alegria dela, né? Que a gente passou, né? E sabia que ela ia ficar sozinha a partir daquele momento, né? Então a gente teve essa ideia aí. Poxa vida. Camarguinho, história, eu acho que assim, experiência, como eu já disse, do aspecto institucional, eu acredito que isso vai, insisto que eu já disse, vai colocar a gente num patamar cada vez mais alto, eu não tenho dúvida. Mas a experiência pessoal também, né, Camargo? Alguma coisa que não tem como a gente aquilatar, né? Você conta relatos aí emocionantes, a história de amiga. Isso assim, o bombeiro sempre impactou fortemente a vida das pessoas. E talvez nesse nível, né, nessa dimensão, talvez tenha sido, não vou dizer a primeira vez, né, porque a gente teve ocorrências muito graves aqui no Brasil também, mas esse aspecto do obstáculo da língua, mas o sentimento de bombeiro, o sentimento de querer ajudar é uma coisa que não tem fronteiras, não é verdade? Isso é verdade. Por isso que, assim, das preocupações que eu posso dizer que eu tinha escolher o lugar certo, fazer o pessoal atuar com segurança e voltar todas as vezes para o acampamento, para a nossa base de operações com seguro, com saúde, ter o mínimo de conforto lá, né? E estar operativo. Então, assim, o cachorro
ele fazia o treinamento de manhã e ele passava cumprimentando todo mundo. Então já é o momento que a pessoa ela para de pensar nas cenas que ela viu e interage com o cachorro. Todas as saídas que a gente fez, todas as reuniões e rondas que eu fiz, eu pegava o número de assentos que sobrava no veículo que a gente ia disponibilizado e enchia dos bombeiros que estavam de folga, né? Dos militares que estavam de folga. A ordem é: aprenda alguma coisa, interaja com outras equipes, vai olhar o acampamento de Israel, vai ver como que a Suíça aquece o acampamento, vai ver como que a Colômbia fez para conseguir eletricidade, como é que ela pegou a eletricidade do poste de luz. Vai, sabe assim, aprenda, né? Abra a mente aí. Então, isso aí também fazia parte de deixar ele não só preocupado com o cenário de ocorrência, com as coisas que ele via, né? Espairecer um pouco, né? E ver vivo. E aprender, né? Ver vivo e aprender. E isso deu bastante resultado, porque era como se fosse uma competição de quem fazia melhor, né? No final, a gente estava pegando energia dos postes, né? Conseguia a adaptação do botijão de gás que a gente conseguia para fazer um caldeirão, porque essa ração nossa, ela vinha com fogareiro individual. Com o frio que estava, demorava-se muito. Muito para aquecer. Como a gente conseguiu o gás, aí a gente conseguiu uma panela. Então, fazia tudo junto. Já estava pronta, tudo junto. Então, assim, ó, são detalhes que vão melhorando, né? Cada vez mais, né? E eu posso dizer, né, que aí a foto que tá na tela agora, né? 6.4 é o terremoto que a gente vivenciou. Isso foi em que dia, Camargo? Eu acredito que foi... tá 20 de fevereiro aí. 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Vocês já estavam lá uns... A gente estava em Hatay. Em Hatay. A gente estava na terceira ou quarta noite em Hatay. Foi próximo já do regresso. Do regresso. A gente estava na segunda ou terceira noite em Hatay, eu acho que é isso aí. E foi um terremoto bastante forte. A gente tinha sentido alguns tremores. Foi de madrugada? Foi 8 horas da noite. A gente tinha sentido... 8 horas da noite lá. A gente tinha sentido uns tremores, mas alguns assim, né? Mais leves. Poxa, parece que eu tô com uma tontura, né? Que estranho, né? Eu já tive Você sentiu isso daí? Na verdade, era a terra se acomodando e sentia que ela estava tremendo. Claro. Umas outras experiências que era como se fosse um caminhão que soltou a embreagem e morreu, né? Um tranco, né? Quando a gente olhava no aplicativo, né? Porque tem terremoto toda hora, né? Era mais ou menos um 4.5, 5.0, os mais fortes, né? Agora é a escala logarítmica, né? Então ela de 5 para 6 é muito mais forte, diferente. De 6 para 7 é muito mais forte. E qual foi a sensação do 6.4? Então, a gente não consegue correr. O chão mexe de uma forma, o estádio rangia. Eu tinha a certeza que o estádio ia desabar. Nesse terremoto, que durou 20 segundos, mas você não sabe quando vai acabar, né? Claro. Então, os ferros rangendo do estádio, né? A gente lembra bem desse detalhe. As luzes apagando e acendendo, né? Luzes da rua aí, apagando e acendendo. Todos foram jogados no chão. Todo mundo tem um raladinho aí, né? Da hora do terremoto. Mas o que fez a diferença? A escolha do local fez a diferença. Sim, nosso pátio, onde era o local de reunião, é onde não podia cair nenhum poste, não tinha nada que podia cair lá. Então todo mundo estava bem seguro. Mas aquela visão do estádio à nossa frente rangendo, todo mundo... Inesquecível. Todo mundo acreditou que ia desabar. E depois, né, que a gente recuperou, foi feita uma checagem, né? Quem não estava em condições de trabalhar, né? Na hora, todo mundo estava, né? Poucas escoriações aí. Até a doutora, né? Ela teve ruptura de ligamento, né? Mas continuou trabalhando e descobriu aqui que era ruptura de ligamento, porque a dor na perna seguia, a doutora Fabiana Ajar. Como as equipes tinham dado regresso já, a nossa equipe estava em condições, né? Então, muitos dos prédios de Hatay que não tinham desabado, desabaram. Tinha equipes que estavam trabalhando. E aí foi atendimento. Aí foi atendimento que não tinha sido. A noite inteira. Nós pedimos o apoio de veículos, iam chegando os caminhões, né? Caminhão dos sonhos aí, né? O Unimog, né? Que Unimog. Muito, muito bom esses caminhões, né? A gente equipava com equipes, com tradutores e ficava pronto para o atendimento. A própria Defesa Civil nos demandava com endereço, como se fosse o Cobom, né? Passando para a gente e a gente ia atuar. Então atuamos a noite inteira aí, fazendo busca e salvamento em vários locais aí da cidade de Hatay. Então foi uma noite de bastante trabalho. Imagino. Essa noite foi de bastante trabalho. Imagino. Olha aí... Isso é lá em Hatay? É legal. Não, em Kahramanmaraş. Então mostra aí um dos cenários que a gente tinha uma família esperando e que os cães nossos, né? Então essa é a cadela Casey, né? Do Espírito Santo, né? Que trabalhou junto com a gente. Ela dá o sinal. Depois tem um outro vídeo com a nossa cadela Joy
que já é o bombeiro de São lugar. Paulo, sinalizando no mesmo lugar. E depois o maquinário vai remexendo, as escavações vão e nós conseguimos fazer a localização do corpo nesse local aí. E entregar para a família, né? Sem que dúvida. Ficou agradecida sem palavras, né? Camarguinho, nós estamos caminhando aí para o final do nosso BombaCast e, puxa, acho que, como eu já disse, essa história aqui dá para render muito, você tem que realmente contar essa história, que isso passa a fazer parte da história do Corpo de Bombeiros, marcante. E eu vou te pedir assim que, já caminhando para o nosso encerramento aí, que você dissesse, primeiro, o que significou para você essa experiência, a sua pessoa, e o que você acredita que significou para o Corpo de Bombeiros. Bom, para mim aí é um prêmio, né? Mais um dos prêmios que a carreira proporciona, né? Se falar que alguém estava esperando, ninguém está esperando, é algo repentino, né? Fui convidado aí pelo Coronel Melo, né? Eu tenho certeza que ele queria estar lá, né? Mas hoje ele é o comandante do bombeiro, né? Nem tinha como, né? Mesmo porque ele ficou aqui e ainda pegou uma outra ocorrência muito complicada. Nem falamos aí, né? disso, né? Que é a ocorrência do Litoral Norte, né? Aconteceu ao mesmo tempo. Para mim foi uma grande honra e um prêmio para a carreira, né? Para mim é uma experiência ímpar e todo mundo aqui já pegou várias operações, várias ocorrências e sabe o que é trabalhar com gente dedicada, né? Então, a energia que esse pessoal proporciona é algo que assim, ó, é eterno, assim, ó. Não tem como falar assim, vou esquecer isso um dia, não tem como. Então, a vontade que o nosso efetivo, né? Do mais recruta, do soldado mais recruta até o mais antigo, interagiu, desprendeu para esse atendimento de ocorrência, a fé na missão, né, que todos demonstraram aí, né, acreditando em todos os momentos que podia fazer o bem, qualquer mínimo que fosse, né, interagir com uma criança, devolver um corpo ou quem sabe buscar aí uma pessoa com vida, levar remédio, fazer o atendimento de desabrigado, interagir com outras equipes, apoiar com equipamento outras equipes. Então, se colocar à disposição para trabalhar e ver o Brasil sendo chamado aí com o nosso Corpo de Bombeiros como espinha dorsal da equipe, né? Então isso aí é motivo de bastante orgulho, né? E para o bombeiro? Para o Corpo de Bombeiros, né? Eu vejo que ainda algumas pessoas têm dúvida. Pô, mas terremoto? Mas como que vocês vão? Então, assim, só para lembrar, né? O terremoto é a causa. A gente sempre trata no efeito, né? Trata do efeito. Exatamente. Então, assim, se as edificações colapsaram e tem vítima viva ou possível vítima viva, se foi por um vendaval, por uma enchente, por um deslizamento de terra... Por um acidente técnico, que nós tivemos vários aqui. Uma falha construtiva. Né? Ou por um terremoto, não interessa. A gente vai estar lá. E se o nosso Corpo de Bombeiros conseguiu mobilizar pessoas, se o Brasil conseguiu, como uma força-tarefa, mobilizar pessoas para atuar numa viagem de 14 horas de avião, com todos essas intercorrências aí variáveis, conseguiu fazer um bom atendimento, quiçá a 2 horas daqui, quiçá na própria cidade de São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, a gente vai estar muito preparado para isso. Concordo, então, parabéns. Essa é uma grande vitória. Camarguinho, só resta dizer para você, parabéns. Existe aquele negócio que é muito ruim, né? Que é a inveja alheia. Eu estou com orgulho alheio. Poxa. De você, que a gente conhece a sua história, a sua dedicação. Claro que todos nós que em algum momento colocamos algum tijolinho, ver isso aqui, nossa, nos dá uma satisfação tremenda. E eu tenho certeza que para muita gente, pessoas que ainda estão nativas, alguns que já nos representou, Camarguinho. Parabéns, que Deus o abençoe. Que a sua carreira brilhe sempre, que você atinja cada vez mais os seus objetivos e que você possa um dia, quem sabe, comandar aqui o nosso Corpo de Bombeiros com toda essa empolgação, com toda essa experiência e com todo esse amor que você tem pela carreira. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Fundabom aqui. Muito obrigado. Pois esse aí foi mais um depoimento muito bacana aqui do nosso 193 BombaCast. Não se esqueçam, inscreva em nosso canal, dê lá o like, acompanhe as nossas matérias e nos vemos numa próxima. Muito obrigado.